Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje, na primeira leitura, o início da profecia de Ageu, que é um livro pequenininho, né? Acho que só são 2 capítulos, e que está na mesma linha do que nós estávamos ouvindo aqui em Esdras, e também podemos ver ali em Neemias, que fala para nós a respeito daquele período histórico do povo de Israel, que voltava do exílio da Babilônia. Voltaram, foi permitido então que voltassem para Jerusalém e pudessem reconstruir o templo. E o profeta Ageu está aqui falando ao povo que tinha começado a reconstruir o templo. Elevaram o altar, mas depois que começou a construir, aí um foi para o lado, outro foi para o outro, e foi ficando lá de lado, enquanto eles foram cuidar do que era seu. Por isso que ele está dizendo, vocês vão deixar a casa do Senhor assim, e vão cuidar das vossas casas, todo mundo preocupado aí com o que é seu. Sabe, não sei se vocês já viram aquela experiência de, às vezes, começaram a construir uma igreja, uma capelinha, e nunca que termina. E fica, faz isso, faz aquilo outro, e está lá sem rebocar. Quando você tem um interesse, a coisa se levanta, termina rapidinho. Quando, na verdade, a gente fala de interesse, mas antes disso, você pode dizer quando tem amor. Então, o que ele está criticando aqui é essa falta de zelo. O profeta vai dizer, Elias, mas Jesus também vai dizer isso no Evangelho: o zelo por tua casa me consome. Então, na verdade, aqui o povo estava preocupado consigo e deixando de lado as coisas, realmente o seu amor a Deus. E depois, a gente não vai ver, seria a leitura de amanhã, mas como amanhã é a festa dos arcanjos, tem leituras próprias. Mas a gente já vê o profeta Ageu animando o governador, aquele que estava conduzindo o povo, Zorobabel, dizendo: não, vai lá. O Senhor vai fazer chover aqui sobre nós, das nações, o ouro, a prata, para que a gente possa levar à casa de Deus. E o esplendor dela vai ser maior do que o da primeira casa, do primeiro templo. Quando se tem amor. Eu recordo a Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma coisa magnífica. Depois você pode pesquisar aí, belíssima. E ela foi construída em 10 anos e todos os custos pagos, porque a história daquela alma, daquela santa, tocou o coração rapidamente de muitas pessoas.
e porque ela plantou muito amor, e porque também muitos amavam a Deus, rapidinho foi lá e construiu uma coisa belíssima. Quando há amor, realmente as coisas se desenvolvem, elas fluem, elas acontecem. Bem, no Evangelho nós vemos Herodes, que escuta falar de Jesus, né? Quem será, né? João Batista que ressuscitou, quem é esse? E Herodes então termina o Evangelho de hoje dizendo isso. Quem é esse homem? Ele diz, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. Quem é esse homem? Pergunta ele. E a gente pode, como já estamos dizendo, depende. A resposta dessa pergunta depende. Depende se você ama ou se você despreza, se você nem liga. Se você não ama, de fato, Jesus pode ser uma pessoa interessante, ou pode ser alguém que você não quer nem ouvir falar. Mas se você ama, Ele de fato se torna o Senhor da sua vida e vai conduzir a sua vida, vai ser o Senhor da sua vida, o Senhor da minha vida. E que a gente vai procurar escutar, procurar ouvir, conformar a nossa vida ao que Ele diz. Porque veja, esse Herodes, a gente ouviu o Evangelho de São Lucas, esse Herodes que queria ver Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de São Lucas, ele vai encontrar com Jesus. Vocês lembram, né? Que Pilatos, sabendo que Pilatos estava ali conduzindo a Judéia, e ele sabe que Jesus é galileu, então lá em cima, no norte, ele diz, epa, então isso aqui, ele está sob o cuidado de Herodes. Só que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias, ele manda então Jesus para Herodes. Olha o que Lucas diz sobre isso. Herodes alegrou-se muito ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo. Olha, vocês lembram, né, que Herodes escutava João Batista, porque ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum sinal. Fez-lhe então muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Realmente, a vida de Jesus, para quem não o ama, para quem não quer saber dele, para quem quer talvez só uma parte superficial de Jesus, só quer, vamos dizer assim, o que ele pode me favorecer, não escuta. Jesus não falou nada, mas esse silêncio de Jesus devia falar muito, né? Que ele não estava, que não era, vamos dizer assim, para corresponder às expectativas do seu interpelador de Herodes. Jesus não veio para isso. Mas veja, Herodes com seus soldados tratou Jesus com desprezo, está assim no Evangelho. Tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Herodes não quer ouvir a verdade. Mais uma vez ele não quer ouvir a verdade. João Batista já tinha falado para ele. Não quer ouvir a verdade. E Jesus já disse, quem é da verdade, escuta a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Aqui a gente tem um critério para saber se somos das ovelhas de Jesus, ou se somos ao menos ovelhas obedientes, ou se somos rebeldes. É se a gente escuta ou não o Evangelho. Ou se a gente age como Herodes, que quer só satisfazer a si mesmo e despreza o mandamento de Deus, despreza João Batista, até gostava de João Batista, mas não gostava de João Batista mais do que a sua própria verdade. Mesma coisa aqui. Já quem escuta Jesus, quem escuta a voz da verdade, faz o contrário. Começa a desprezar
as suas próprias opiniões se elas são contrárias ao Evangelho. Ainda que isso demore, mas você começa um processo de odiar aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus. Como uma mãe de família, um pai de família, odeia o que destrói os seus filhos, o que destrói a sua casa. É assim também. A gente pode até viver um combate espiritual, porque talvez a gente gosta daquilo, não quer deixar aquilo, mas o processo é, não, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus. E a gente reza, e pede, e escuta, e aquilo nos machuca, nos fere, faz uma contusão em nós, mas é a palavra de Deus, ela é assim, ela é cortante. Mas chega um momento que a gente passa também a odiar aquilo, e quer lançar fora. E nosso Senhor ajuda aqueles que de fato amam ou querem. Só olhar os discípulos, só olhar Pedro, que mesmo na fraqueza, mas queriam o Senhor, e o Senhor o favoreceu e nos favorece. O Senhor possa então nos dar essa graça da conversão, de mudar a nós mesmos, pois Ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E no final, seremos muito alegres de ver que o Senhor nos libertou daquilo que nos destruía, que era o amor desordenado por nós mesmos. O Senhor nos dê esse amor que vem do seu coração, da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.